Oi, pessoal. Bora lá para nossa aula de comunicação. Considero uma aula muito importante, mas peguei assim só o muito que eu achei muito interessante mesmo, só as dicas principais, tá? Pra gente não alongar muito o assunto. Depois a gente pode estar estudando mais profundamente. Eu acho de extrema importância a gente ter conhecimento da comunicação, porque a comunicação não é só você chegar e falar qualquer coisa, não. Para você se sair bem na questão da comunicação, principalmente para pessoas que vão dar palestra, vão dar curso, a gente tem que pensar que a gente tem que ter, tem que pensar na voz, né? Tem que ser uma voz mais firme, mostrar segurança, mostrar que você tem domínio do conteúdo. Para isso, você tem que articular bem as palavras e tendo assim uma dicção boa, né? Você articulando bem as palavras vai melhorar a sua dicção. E aí você vai saber usar o tom de voz nem muito baixo e nem muito alto. E você não falar de uma forma assim que você vai. Não é legal você falar só num tom de voz do início até o final da palestra, por exemplo. Você começar num tom de voz, começar e terminar de uma forma só. Você vai falar como se fosse as batidas do coração, um tom alto, um tom mais baixo, um tom mais alto, um tom mais baixo. Mas para que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso porque isso aí é como se fosse uma fala magnética. Você vai chamar a atenção da pessoa, você vai puxar a atenção das pessoas. O que você vai falar vai ficar muito mais legal, vai chamar muito mais atenção, vai ser muito mais prazeroso para quem vai ouvir. Então, nós vamos falar agora o seguinte: as dicas. Quais são as dicas importantes? A dica é a seguinte: para atrair a atenção das pessoas que te ouvem, enfatizar a palavra e quando você a palavra que é mais importante, você vai colocar vai enfatizar ela de que forma? Aumentando o tom de voz e falando esta palavra mais alta e mais devagar. Outra coisa é quando algo for maior, se estiver falando de algo que é maior, um número que é maior do que o outro, ou algo que é maior do que o outro. Por exemplo, vamos falar aqui. Você quer falar, vamos supor, previsão do tempo. Vamos dar um exemplo. Eu tô falando aqui, pessoal, hoje a previsão do tempo tá dizendo que em Uberaba a, a baixa hoje, a baixa vai ser 16 graus e a alta 32 graus. Então, quer dizer, quando você for falar o número menor, você vai falar ele mais baixo. Quando você vai falar o número maior, você vai falar ele mais alto. Tá? A previsão, a baixa vai ser 16 graus e a alta 32 graus. Quer dizer, você aumenta o tom de voz e fala um pouquinho mais devagar. 16 a baixa e 32 a alta, certo? É mais ou menos isso. Você vai falar de um elefante e de uma formiguinha, por exemplo. Então, quando você for falar o elefante chegou pisando tão forte e a formiguinha ficou assustada. Quer dizer, o elefante é maior do que a formiga. Então você vai falar, quando você for falar o elefante, você vai falar ele num tom mais alto, né? E a formiguinha, como é muito menor, você vai falar num tom de voz mais baixo, certo? Isso é muito importante. Parece uma coisa muito boba, mas não é, tá? Agora, pessoal, vou falar uma coisa que eu achei muito importante, muito interessante. E eu nunca tinha ouvido falar, tá? Por exemplo, quando você vai participar de uma entrevista, aí tem várias pessoas para serem entrevistadas. Vamos supor que foi feita uma roda e uma pessoa vai estar analisando, vai estar conhecendo cada um de vocês. E não vai entrevistar individual, vai entrevistar todo mundo junto. Aí o que acontece? Cada um, a maioria das pessoas, como elas vão falar? Primeira coisa, ó, você tem 20 segundos para você se apresentar.
A maioria, gente, 90 ou 90 e tantos por cento, vão falar o quê? Meu nome é Marisley, sou professora de educação física, já faço investimento, isso e aquilo, entendeu? A pessoa já vai começar falando dela e não é o certo. Quando você for dar uma entrevista, ou quando você for, por exemplo, eu quero fazer um story. Então eu vou colocar lá no meu story, eu tenho poucos segundos. Ou quando eu vou colocar um tráfego pago, uma propaganda de um curso meu. Se eu for falar, eu sou a Marisley, sou formada nisso, eu tô aqui, sou aquilo outro, eu fiz a faculdade em tal lugar, eu tenho faculdade de especialização e mestrado nisso, ninguém tá interessado em saber. Pelo menos de início, ninguém está interessado em saber disso. Principalmente porque você tem 20 segundos só para falar. Se você ficar falando só de você, já deu ruim. Já deu ruim, tá? Então, o que, que a gente faz? 20 segundos. Você não vai falar o seu nome, nada a respeito de você. Você vai falar o que interessa para as outras pessoas. Então, por exemplo, aqui eles deram uma dica que é a seguinte: chama pitch. O que, que é pitch? P-I-T. Pitch é o pitch do elevador. É como se o elevador abrisse e o seu ídolo aparecesse. E você tivesse só 20 segundos para dizer para ele alguma coisa. O que que você diria? Pensa só, o seu ídolo apareceu. O que que você diria para ele em 20 segundos? Você teria que falar algo que interessasse a ele, né? Algo que atraísse a atenção dele. Se só for falar de você, você já perdeu seu tempo, porque uma pessoa famosa não vai ficar perdendo tempo com você. Então, é só um exemplo, tá? E outra coisa, a dica chama PUV. PUV. O que que é PUV? Proposta única de valor. Mostra, você tem que mostrar isso aqui em 20 segundos. Você pode fazer um PUV. O que que é um PUV? É mostrar ao público o seu valor. O que você faz de diferença no mercado. O que que você faz para diferenciar você no mercado? O que que você tem de diferente? É o que eu falei. É você começar falando o que você pode fazer para ajudar as pessoas. E só depois disso é que você vai falar o seu nome e alguma coisa sobre você, certo? Outro exemplo, outra dica é. Depois eu vou dar os exemplos, tá, pessoal, no final. Outra dica importante chama dar a martelada. Dar a martelada é na hora que você está prestes a se apresentar. O que que você faz quando você vai se apresentar? Você vai parar, dar uma, você tá aqui sentada, esperando na cadeira para falar. Você vai olhar para todo mundo, olhou para todos, você vai dar uma leve inclinada para frente, você vai inclinar o seu tronco levemente para frente e vai falar o que a gente já combinou. Por exemplo, falar o que você pode ajudar as pessoas. Você vai falar: eu aumento a autoestima de mulheres, realçando a sua beleza natural através da maquiagem. Vou falar novamente. Eu aumento a autoestima de mulheres, realçando a sua beleza natural através da maquiagem. Meu nome é Marisley Angélica de Paula. Eu tenho curso nessa área, faço isso e aquilo. Entendeu? É isso. E mais um exemplo seria eu falar o quê? Chegou a minha vez. Marisley, pode falar. O que é que eu vou fazer? Mas não é uma olhada demorada, não, gente. Dá uma olhada nas pessoas, olha para todos, inclina levemente seu tronco para frente e fala: eu ajudo pessoas a se tornarem notáveis e reconhecidas através da comunicação. Vou falar mais uma vez.
eu ajudo pessoas a se tornarem notáveis e reconhecidas através da comunicação. Meu nome é Marisley Angélica de Paula, sou formada em licenciatura plena em Educação Física, tenho o curso de investidor completo com Luciano Fernandes, fiz o curso com Pablo Marçal sobre 14 profissões na área do digital, já faço investimentos na área da renda fixa e já estou trabalhando, investindo também na B3, né, Bolsa de Valores, e pronto, entendeu? É isso. Mas primeiro você vai falar o que você pode fazer para ajudar as pessoas. Depois você se apresenta. Então, pessoal, as dicas foram estas, tá?